Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina com Lucas 12, de 49 a 53. Disse Jesus: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante numa casa com 5 pessoas estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa dizendo: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Aqui é interessante que a gente possa compreender, porque Jesus passa 3 anos anunciando a boa nova. Ele está formando os seus discípulos, ele está formando especialmente os apóstolos, e toda a formação que Jesus dá, aqueles homens ainda não assimilaram totalmente. Aqueles homens, apesar de terem presenciado não só o ensino de Jesus, mas diversos sinais, diversos milagres, ainda não tinham compreendido plenamente, nem tinham ainda assimilado o desejo de viver plenamente a missão que Jesus os está concedendo, de viver o Evangelho. Por isso que Jesus diz: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Ou seja, o fogo, a gente, para entender melhor, a gente pode ir até para Atos dos Apóstolos, quando essa promessa, esse desejo de Jesus é cumprido. Lá em Atos 2, a partir do versículo 1, o narrador sagrado diz: Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitasse de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia se exprimissem. Ou seja, aqui o fogo simbolizando o Espírito Santo, aquelas línguas de fogo, esse desejo de Jesus, porque é o Espírito Santo que vai convencer os discípulos, é o Espírito Santo que vai dar sabedoria a todos eles, é o Espírito Santo que vai conceder-lhes dons para que não só continuem a anunciar o reino de Deus, mas principalmente a vivê-lo, a testemunhar. E hoje o que Jesus disse é: Eu vim trazer fogo, e como desejaria. E esse desejo que ele expressou, em nome do Pai, aconteceu. A igreja nasce, se manifesta em Pentecostes, com esse fogo que Jesus desejava, esse fogo do Espírito Santo. Promessa que Jesus fez, que o Espírito Santo é o Deus que permanece conosco. Jesus era preciso que fosse, porque ele, além de Deus, era também homem, e sendo homem, ele tinha o seu tempo. Ele, como homem, ele era sujeito ao tempo e ao espaço. E ele cumpre a promessa que fez em nome do Pai. Esse desejo dele, o Espírito Santo, para assistir a todos os seus seguidores. Por isso que ele em seguida vai dizer: quando o Espírito Santo vier
e revelar toda a verdade, e der consciência, e der os dons necessários, então vocês vão ver que haverá necessidade de divisão nesse sentido, aquele sentido de que vai nos questionar. Aquela paz aparente não vai existir. A paz indiferente, não. A paz verdadeira, só Ele, Jesus, que traz, depois que assimilamos e que nos deixamos envolver pelo seu Evangelho. Aí vem a paz verdadeira. A paz que mesmo quando tiver sofrimento, mesmo quando tiver angústia, mesmo quando tiver dor, decepção, o nosso interior está pacificado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é como uma espada que divide e ocasiona aquela divisão do que não presta, do que a gente não vivia, do que a gente imaginava, para uma rendição total a Deus, ao senhorio de Jesus. Essa divisão que o Senhor vem trazer, essa divisão que Ele vem trazer da verdade, daquilo que não é a verdade, do chamado ao seu seguimento. Nessa divisão que Ele está dizendo, está nos mostrando que não podemos ter um pé no mundo e outro pé seguindo a Ele. É impossível você ficar com dois pés numa pé numa jangada e um pé na outra. De princípio, elas podem até estar do lado. Você com o pé, na hora que entra no mar, a gente cai. Tem que estar numa jangada só. Então, essa divisão que Jesus fala é justamente essa. Essa paz que Ele diz que veio, não penseis que vim para estabelecer a paz sobre o justo. Não, essa paz para aceitar e poder também aceitar o que não é divino, para aceitar o bem e aceitar o mal. Não. O Senhor traz um questionamento para nós. Quando Ele nos mostra o seu Evangelho, é para nos questionar mesmo. É para nos deixar inquietos. É para nos deixar pensantes, meditando, para darmos um passo concreto. E, ainda que tenha algumas pessoas que pensem diferente do Evangelho, devemos lembrar: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Ainda que na casa tenha o pai, ou mãe, ou filho que pense diferente do Evangelho, nós temos que ficar com o Evangelho. Não podemos abrir mão do Evangelho em favor de ninguém. Por isso que Jesus diz: é possível até que numa casa alguns aceitem e outros não. O que nós devemos fazer? Com o nosso testemunho, com a nossa presença, anunciar Jesus sem divisão, sem discussão, mas com firmeza, vivendo acima de tudo o Evangelho. E vivendo, aí nós podemos também fazer com que essas pessoas sejam seduzidas. E também aquelas chamas de fogo do Espírito Santo também venham sobre eles. Também tenham eles a experiência do Espírito Santo. É isso que o Senhor nos convida a também experimentarmos essa ação do Espírito Santo e clamarmos por aqueles que ainda não acreditam. Mas não vamos entrar naqueles que não acreditam. Acima de tudo, faz poucos dias a gente rezou aqui com aquela palavra que Jesus disse: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante de Deus. Lembremos-nos disso. Façamos o compromisso, então, de nos rendermos inteiramente ao senhorio de Jesus através do seu Santo Espírito, para que assim o Espírito Santo possa fazer morada em nós, nos conceda dons, nos conceda todos aqueles dons necessários para vivermos
a fidelidade a Deus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.